De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Center Odontologia Especializada. A gente está aqui hoje conversando com o Dr. Léo Pastore Filho, que é médico cirurgião plástico, falando sobre a rejuvenescimento. Ele está apresentando para a gente aqui o Dermapen, que eu achei muito interessante. Estou aqui impressionado e no intervalo conversando com o Dr. Léo, ainda perguntando, porque a idade vai chegando e é óbvio, né? É a lei natural, vai ficando mais flácido, né? A coisa vai dando uma enrijecida, parte flácida, parte enrijece, uma ruga aparece, enfim, e vai sendo diferente. E aí o que eu estou impressionado aqui, doutor Léo, até comentei com o doutor, vou repetir aqui ao vivo, mas eu falei no intervalo para ele, em off, e vou compartilhar com você aqui. Eu disse assim, mas doutor, é isso mesmo, porque eu estou vendo assim, doutor tão motivado com relação a isso, porque o doutor sempre foi muito comedido com essas questões, assim, há uma preocupação, né, doutor, mas você tem visto o resultado e é animador mesmo. A preocupação é de não ser picaretagem. Sim, claro. Né? Não ser um tratamento banal. E o que a gente tem visto tem respaldo na literatura. A gente entrou pelo site da Unicamp, no VPN, que a gente tem acesso à literatura médica, e eu levantei vários artigos com resultados, inclusive do ponto de vista histológico, com biópsia de pele. São coisas assim que motivaram e dão total respaldo para a gente estar fazendo. Então, além do rosto, a gente tem usado para flacidez de terço médio de coxa, áreas de lipoaspiração em grande obeso que resultaria numa cicatriz, uma cirurgia. A gente tem feito tratamento com uma resposta super boa. Complemento de lifting cérvico-facial, né? 70 cirurgia, os 30 o botox, o preenchimento, o encher de gordura, o laser e agora esse microagulhamento. O resultado em termos de qualidade de pele é muito interessante, inclusive em termos de mancha, ele aumentando a circulação e esse fator de crescimento, a pele fica brilhante, a pele fica viçosa, os resultados são muito interessantes. O doutor, então, essas marcas naturais, até mesmo marcas que o tempo, né, são sinais que a gente fala e tal, que ficam, isso também, a tendência é desaparecer com esse tratamento? Então, você veja, essas marcas de expressão, pé de galinha e tal, que tem uma musculatura subjacente, se associando o botox, que paralisa essa musculatura, e fazendo um aumento na quantidade de colágeno, o resultado, assim, não é só o botox e só o dermaroll. Somando os dois, não dá a soma dos dois, dá mais. Então, é um negócio que deixa a gente bastante animado. Agora, as manchas mesmo provocadas, até mesmo por acne, sol, quer dizer, toda essa mistura. Tem uma melhora muito interessante. É lógico que não é só o microagulhamento, mas a gente usa essas drogas para complementar isso. Sempre associado, eventualmente, com ácido para usar em casa e tal. Mas o mais interessante é que a somatória do tratamento não é a somatória simples, a média simples da somatória dos procedimentos isolados. É sempre um plus. E como é que fica o laser em relação a isso? Temos feito também. Em alguns casos, a gente faz o tratamento com o Dermapen, com o microagulhamento antes, então já aproveita a anestesia, faz o tratamento de dentro para fora e depois a gente já faz imediatamente o laser de CO2. Então estamos tratando de fora para dentro e de dentro para fora. A quantidade de contração do colágeno em termos de flacidez é muito interessante. Maior do que só o laser, maior só que o microagulhamento. Então você está tratando de dentro para fora e de fora para dentro. O microagulhamento, o Dermapen, sempre que você vai utilizar, é necessário a anestesia? Não é. Tem paciente que tem uma sensibilidade grande à dor e a gente faz tranquilamente. Não tem sensibilidade, né? Tem uma sensibilidade menor à dor e você pode fazer tranquilamente. E algumas regiões acabam sendo, você falou aí na questão da parte interior da coxa. Passa um creme, na maioria dos pacientes nem se faz isso. Estria de abdômen, pós-gravidez. Então, e as estrias? Vamos falar das estrias um pouco. A estria é uma cicatriz na derme, né? Sim. E como vocês viram no vídeo, essa remodelação do colar não desaparece, mas o resultado em termos daquela flacidez, que fica uma pele, vamos dizer assim, oca, uma epiderme com um risco de depressão no meio, essa produção do colágeno nessa região causa uma melhora muito interessante que a gente não tinha visto
pelo menos nas nossas mãos e no que a gente lê de publicação, com nenhum outro método. Até a questão da cor, né? Quer dizer, fica esbranquiçada a estria depois de um tempo, né? Fica. Ela começa vinho e vai ficando atrófica e fica com aquela pelezinha fina em cima. E isso aí tem melhorado, tem preenchido essa pele fininha. Então a pele engrossa. E o resultado é melhor do que tudo que a gente já tinha visto. Isso que eu ia dizer. É claro, o doutor está deixando bem claro, não desaparece, fica aquela, não, nunca teve estria, não é nada disso. Claro. Mas o aspecto melhora muito e dentro do que tem de tratamento é o que há hoje. Que eu conheço, o que eu tenha lido na literatura, não desconhecia. Eu acho interessante. Não, mas eu estou animado também, você sabe, de ouvir isso, porque a gente fala já há tanto tempo aqui sobre saúde, né, já ao longo desses quase 18 anos, e quantas vezes a gente já falou de cirurgia plástica, de procedimentos estéticos, e quando chega no assunto estria, meu amigo, quando a coisa é picaretagem, você tem bastante conversa. Mas com o aspecto médico, com um profissional da saúde tratando mesmo, raramente você tem uma melhora nesse aspecto. Ninguém gostava muito de falar sobre isso, né? Porque... Você fala, olha, não tem novidade. E quando tem muita coisa para fazer, é porque nenhuma delas funciona. Né? Pois é. Então, realmente, a gente fica animado aí de saber aí com essa nova técnica aí de microagulhamento, que vem surtindo aí resultados fantásticos. Bom, então, na estria você também consegue ter um resultado positivo. Você falou de um outro ponto aí que me chamou a atenção, com relação a quem faz redução de estômago com a pele, como é que é isso? A pele, para a gente corrigir uma flacidez cutânea, normalmente tem que tirar o excesso de pele, para deixar a pele esticadinha, né? Alguns pacientes, por exemplo, terço médio de coxa, que tem uma flacidez que até então não se conseguia resolver com nada, eu tenho associado o laser de CO2 mais o microagulhamento e o resultado em termos de contração dessa derme e produção desse colágeno, aumentando a espessura da pele, o resultado fica muito melhor, eventualmente até permitindo que numa área flácida como essa se economize uma cirurgia de lifting crural e possibilitando até inclusive uma lipoaspiração. Olha aí, que legal. Muito bom. Será que dá? Acho que é bacana a gente mostrar de novo o vídeo, pode ser? Claro. Para você explicar novamente, doutor, o vídeo que mostra exatamente qual é o mecanismo do microagulhamento. Eu não sei, tem um número lá do vídeo? É o terceiro. O terceiro. É esse aí? Será que é esse mesmo? Vamos ver. Isso. É isso aí. Ó, tá aí. Eu vou pedir para o doutor explicar mais uma vez para que você entenda qual é o mecanismo, a agulhinha né? entra na pele. Ali é a agulha. Ela chega, é a agulha, o amarelinho. E ela chega na transição da epiderme, que é essa camada de cima, com a derme. Então, nessa região, ela causa uma injúria tecidual, né? O organismo responde com um sangramento e o aparecimento... Foi ali, cutucou, né? Cutucou e machucou a célula. Então sangrou, o organismo tenta reparar isso primeiro com um tampão sanguíneo, que seria um coágulo, e depois ele tem um influxo de células brancas do sangue e os fibroblastos a partir de então. O fibroblasto ele é responsável pela produção do colágeno e remodelação da elastina. Então, isso acontece, vejam o fibroblasto chegando, aquelas são as fibras colágenas, ele vem reproduzindo e remodelando o colágeno que está na derme. Muito interessante. Vamos ver a sequência aí do filminho. Aí. Olha lá. Dá aquela rugosidade, ele equaliza e isso fica mais retinho. Que interessante, meu. E isso aí, para você que ligou o televisor agora, você que está acompanhando o programa Conexão de hoje, olha lá, vamos ver. Ali é a agulha, a maquininha, né? Vai fazendo o microagulhamento e eu vejo num corte ali como ela era antes, a sequela do acne ou da cicatriz, e como ela fica mais retilínea, retificada depois nessa seção da direita. Tá ali. Ele já mostra E veja o espessamento da derme. Estava desniveladíssimo, né? Olha aí. Ali são as áreas que dá para atuar, doutor? Ali é uma sequela de acne da esquerda e depois do tratamento. Então, e como é que é, por exemplo, você resolve fazer, por exemplo, na face? São regiões que você
faz, você já trata a face por Não, inteiro? a gente Como trata é que a face inteira porque essa produção desse colágeno, se ele produzir um pouco em cada lugar, a gente tendo tratado tudo, a hora que faz a contração desse colágeno e aumento da espessura em quantidade de fibras colágeno, o rosto todo reage de uma maneira, vamos dizer assim, mais natural. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui também, até porque tem o pessoal em casa que é muito curioso com relação a isso, questão de olheiras, quem tem ali aquela marca de olheira profunda, tal, que até muda a tonalidade da pele, né? Também funciona, ajuda? Como é que é isso, doutor? Olha, a gente está com essa finalidade, a gente ainda não indicou, mas o que a gente tem observado em paciente que fez o full face com o microagulhamento e tinha olheiras, que a gente acompanha por documentação fotográfica, incrivelmente tem tido uma melhora substancial. Então, eventualmente, a partir de agora, a gente começa a indicar, inclusive, para olheira isoladamente. Isso quer dizer, aí na olheira você, por exemplo, faria um tratamento isolado, não seria o geral? Se o paciente preferir, pode-se fazer o tratamento só da olheira, mas para ter, vamos dizer assim, funilaria e pintura, se faria o tratamento. Porque eu acho que quando a face é uma coisa só, né? É difícil você fazer uma parte apenas, né? Até porque você disse bem, o resultado, quer dizer, quando você tem essa reação na pele, é bom que seja como um todo, né? Para não ter nenhum tipo de... Porque ela se equilibra mesmo, né? O organismo é fantástico nesse sentido. Né? Contraindo e aumentando a espessura, você sabe que com o passar do tempo vai tendo absorção óssea, absorção de elastina, o colágeno vai ficando mais fino, absorção de gordura. Essa é uma maneira da gente preencher isso de uma maneira natural e fisiológica, né? Então você estimula a própria célula da pele a partir de fator de crescimento derivado de plaqueta a aumentar a quantidade de colágeno que você foi perdendo ao longo dos anos pelo envelhecimento. E você pode, inclusive, colocar, né, as substâncias, que né? vão entrar por esses canaizinhos e vão tratar diretamente essa parte da derme. Cara, é realmente fantástico. Agora, vamos falar de algo assim também, que é importante a gente dizer. Há contraindicações, doutor, para esse tipo de tratamento? Aí uma outra coisa que eu não sei se você já perguntou, você já deve ter perguntado, o negro. Também, é verdade. Não perguntei, mas... Ele responde com um processo exacerbado de cicatrização, eventualmente com queloide. Esse tratamento pode ser usado em fototipos até tipos de 1 a 5 de Fitzpatrick. Pode ser usado no negro e sem complicações. O organismo cicatriza e não fica absolutamente nenhuma marca. Porque eu até pergunto dessa questão de eventual contraindicação justamente por conta de queloides. Quem tem, de repente, um quadro assim já de queloide em algumas cirurgias, tal, tem essa preocupação. Mas você vê, a gente tem essa preocupação no negro, quando a gente opera negro. Tem essa preocupação quando se faz laser de CO2 em negro, alguns colegas até contraindicam. Tem a preocupação quando a gente faz o laser de epilação, né? Para tirar o pelo, para fazer depilação a laser. Mas esse método absolutamente pode ser usado em qualquer tipo de pele. Que legal. Fantástico. A gente está conversando aqui e conhecendo um pouco mais nesses 2 primeiros blocos do Dermapen, que é um processo de microagulhamento, né? Microagulhamento que é feito isso no consultório, né? São algumas sessões aí, conforme o doutor Léo colocou, intervalado aí entre 4 e 6 semanas, né, doutor? E até 8 sessões, né, que é o indicado. Mas você consegue perceber um resultado, é claro que isso não é no dia, você até falou esse processo, mas depois de quantas sessões você já consegue perceber uma evolução? Depois de 2 sessões, o paciente já refere que as pessoas estão comentando, nossa, o que você fez? Nossa, como você está bem? Olha o brilho da pele. É bem legal. Muito bom. Deixa eu ir rapidinho para mais intervalo. Eu volto na sequência com o programa Conexão de hoje, conversando com o doutor Léo Pastore Filho, cirurgião plástico, falando aqui sobre rejuvenescimento. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ligue e participe conosco através do telefone 3402... 3454-4000. Faz tanto tempo que eu não falo telefone, né? A gente fala tudo aqui pelo Face, pelo WhatsApp, enfim, mas o telefone ainda existe sim, é verdade. 3454-4000. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também com a gente Oral Center Odontologia Especializada. É tudo rapidinho e a gente volta na sequência. Até já.